Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos mostrar os detalhes internos do Fiat Argo na versão S-Design com motor 1.3 e câmbio manual modelo 2022. Vamos iniciar falando da chave. Essa chave é presencial, ela já conta com o logotipo mais recente da Fiat e traz esses 4 botões, que são os botões de destravamento das portas, travamento. Apertando 2 vezes aqui você destrava a tampa do porta-malas e você ainda pode utilizar esse botão aqui para fazer o acendimento das luzes externas, caso você esteja, por exemplo, em um estacionamento com pouca iluminação, para você encontrar o veículo mais facilmente. Vale ressaltar que se você aperta e segura o botão de destravamento quando o carro antes estava travado, os 4 vidros descem até o final. E se você aperta o botão de travar, aí os vidros sobem. E aqui você tem também uma pequena lâmina que fica incorporada, que aí você pode utilizar ela para abrir as portas em caso de emergência. E o bom dessa chave presencial é que basta você estar com ela no bolso ou na bolsa, você só encaixa a mão na maçaneta externa e aí o carro já destrava, e aí se você aperta no botãozinho preto nas maçanetas dianteiras, aí o carro trava de novo. Com a chave aqui dentro do veículo, basta você apertar aqui o botão de partida e a ignição já é feita. Bem interessante, bem fácil, bem prático. Então, gente, aqui vocês estão vendo, né, o quadro de instrumentos do Argo, mas como tem muitas informações, a gente vai falar dele em mais detalhes logo, assim também como o sistema multimídia. Vamos começar falando pelo volante, que inclusive ele é uma novidade a partir do ano modelo 2022. Antes, o Argo S-Design tinha exatamente o mesmo volante da versão Drive, que era revestido de plástico, era um pouco mais simples. E agora notem aqui que ele conta com revestimento de couro, inclusive com essa área aqui perfurada e até mesmo com costuras na cor bronze, ficou bem chique. Aqui nós temos também esse novo detalhe aqui em preto brilhante e aqui mantendo os raios prateados. Temos aqui os comandos para operação do computador de bordo, né? Então vejam que você vai alternando as informações aqui utilizando desses botões. Temos ainda os botões para aceitar e recusar chamadas telefônicas. Esse é o botão de operação dos comandos de voz. E aqui é um lembrete permanente de que você não comprou a versão mais completa do Argo, porque ele não conta aí com o controlador automático de velocidade de cruzeiro, né, que é o piloto automático, que só está disponível nas versões com câmbio automático. Vale ressaltar ainda que esse volante ele conta com alguns botões atrás dos raios para você fazer a operação de som. Então, aqui do lado esquerdo você alterna as faixas, as estações de rádio, e aqui do lado direito você altera o volume. Por aqui você pode ajustar a altura do volante, vejam só, mas a regulagem em profundidade é outro item que não está disponível no S-Design, só em versões mais caras do Argo. Aqui a alavanca de luzes é bem simples. Nós temos aqui as posições desligado, faroletes, que aí no caso vai acender as luzes diurnas de LED frontais e também as lanternas, e aqui faróis baixos. Lembrando que um leve toque aqui dá a seta 5 vezes, é a chamada função Lane Change da Fiat, né? Então é realmente uma alavanca bem simples, não dispõe aí de faróis com acendimento automático. Na verdade, esse item só está disponível como opcional para a versão HGT 1.8. E aqui na alavanca dos limpadores de para-brisa dianteiros e traseiros, você pode alterar aqui entre as funções intermitente e variável, mas não tem o sensor de chuva, que também é um item que só está presente na versão HGT 1.8 como opcional.
Quem conheceu o Argo na época do lançamento, em 2017, deve lembrar que todas as versões que tinham farol de neblina contavam com um console bem desenhado aqui, mas só tinha um botão, né, para poder fazer o acionamento das luzes de neblina. E aí você perdia esse porta-objeto, né, que inclusive ele tem uma capacidade razoável. Então, o Cronos já passou a ter o comando do acendimento das luzes de neblina aqui nesse console de botões. E aí o Argo acabou incorporando ele também. Então você aperta aqui, você na verdade vai ter que acender também as luzes aqui, né, para poder fazer o acendimento. Quando ele está aceso, não aparece aqui nenhuma iluminação, mas aí você fica sabendo que ele está aceso através daquela luz espia aqui no quadro de instrumentos. Logo abaixo da tela de 7 polegadas do sistema Multimídia Connect, que nós vamos detalhar já já, temos aqui as 3 saídas de ar centrais. Aqui o console de botões, então além do farol de neblina que eu já falei, temos também a ativação ou desativação dos controles eletrônicos. Então quando você aperta aqui o ASR, que é o controle de tração, fica desativado e essa luz aqui fica acesa. Temos ainda o botão de pisca-alerta, botão para travamento e destravamento das portas. Quando as portas estão destravadas, esse LED vermelho fica aceso. Quando estão travadas, fica desligado. E aqui é apenas um indicativo de que o airbag do passageiro dianteiro está desativado. Então, caso você desative esse item aqui pelo quadro de instrumentos, aí aparece uma luz espia amarela para te advertir que o airbag do passageiro foi desligado. Assim como a chave presencial, outro item muito interessante que vem de série no Argo S-Design é o ar-condicionado automático e digital, que antes só estava disponível em versões bem mais caras, como a Precision e a HGT, agora também já passa a vir de série na versão S-Design e como opcional para a versão Track. Nós temos aqui o ajuste de temperatura de meio e meio grau entre 16 até 32 graus. Vejam que aqui nós temos 2 visores, que um aqui é para temperatura e o outro é para ventilação. E você também tem a função automática, então basta você apertar nesse botão e, de acordo com as condições climáticas do ambiente, o sistema já se encarrega de estabelecer uma temperatura e também de colocar uma ventilação. Temos ainda o modo Max AC, que é do funcionamento máximo do ar-condicionado. Então, basta você apertar nesse botão para que a temperatura fique a mais baixa possível e a ventilação se torne a mais forte possível. Vejam também que o comando de recirculação de ar é feito por botão, bem prático também. Por aqui você desativa todo o sistema do ar-condicionado. Aqui você desativa a função de refrigeração do ar. Temos ainda aqui os comandos para desembaçador máximo do vidro dianteiro, desembaçador traseiro, e aqui você tem o direcionamento do ar, se vai ficar ao mesmo tempo o direcionamento do ar do painel e também dos pés, ou só dos pés, ou então para o desembaçador dianteiro. Essa faixa central do painel recebeu a cor bronze, assim como também o início do console central. Aqui nós temos essa área que é boa, né, para você colocar um celular. Temos também aqui 2 porta-copos e detalhe é que o fundo desse porta-objetos é emborrachado. Isso é um cuidado bem raro de se ver nesse segmento de hatches compactos, pelo menos pelo valor que o Argo S-Design custa. Aqui nós temos a entrada USB 1, né, do tipo A, ela conta com as funções de carregamento de dispositivos e também leitura de dados. E aqui nós temos uma entrada auxiliar. Aqui
alavanca do câmbio manual de 5 marchas. Nós temos inclusive uma costura em cor bronze aqui na coifa da alavanca de câmbio, que é em couro. E contamos aí com a Fiat Flag, que é um detalhe bem simpático aí que a Fiat está colocando em seus modelos a partir aí do lançamento da Strada. Então hoje o Mobi, o Cronos e a Toro também estão aí adequados a essa nova linguagem visual da Fiat. Inclusive, a partir do modelo 2022, a Fiat Flag está também aqui, né, nessa etiquetinha aqui no banco do passageiro. Falando em bancos, olha só, o Argo S-Design 2022 conta com um novo revestimento. Vocês devem lembrar que antes o S-Design tinha exatamente a mesma padronagem de bancos do Argo Drive. Agora, eles continuam sendo de tecido, mas aqui é todo preto, né? Aqui nós temos as costuras e temos agora essa padronagem em alto relevo, né? Que ficou realmente algo bem diferenciado e que inclusive também está presente nos bancos traseiros. Continuando a falar do console central, temos aqui uma tomada de 12 volts ou 180 watts com essa tampa. Aqui, mais um porta-objetos com fundo emborrachado. Alavanca de freio de mão, né, toda preta. Ela conta inclusive aqui com um revestimento aqui no entorno. Bem prático de você utilizar, você não precisa se esforçar muito, né, para poder utilizar aqui da alavanca. Temos ainda mais uma entrada USB voltada aqui para os ocupantes traseiros. Na verdade, é uma posição que inclusive ela pode ser alcançada facilmente também pelos ocupantes dianteiros. Ela é também de dados e de carregamento, uma USB do tipo A. E aqui um porta-copos. Esse porta-copos, na verdade, também tem um tapetinho de borracha, mas nesse exemplar eu acho que infelizmente ele foi vítima de algum aspirador de pó e aí ele foi sugado. Então, mas aqui é para ter também um revestimentozinho emborrachado. A regulagem do encosto dos bancos é feita por essa alavanquinha e o motorista tem à disposição a regulagem de altura do seu assento. É curioso que mesmo quando você coloca o assento do Argo na posição mais baixa, mesmo assim você fica numa posição razoavelmente elevada de direção. Agora vamos dar uma olhada aqui no porta-luvas. Vejam que a tampa é bem grande. Aqui você tem o número da assistência 24 horas da Fiat. E o porta-luvas conta com iluminação, ele tem uma área boa para esse segmento. Só é preciso esticar um pouco o braço para pegar ou tirar o que tem de dentro do porta-luvas. Indo agora para os forros de porta, as maçanetas internas do Argo S-Design são pretas. Vejam que também toda essa junção aqui é escura. Infelizmente, a Fiat andou tirando o revestimento de tecido que tinha nas portas dianteiras aqui do Argo nessa área. Outras versões acabaram perdendo também esse detalhe de acabamento. Mas foram mantidos aqui os retrovisores elétricos. Se você deixar o interruptor nessa posição e engatar a ré, você pode ter a função tilt down do espelho direito. Ela é útil para você poder ver melhor a roda traseira direita, que é justamente para ela não ralar, não ficar muito próxima da guia da calçada. Temos ainda todos os vidros elétricos com função um toque e recurso anti-esmagamento, e você também pode fazer o bloqueio dos vidros traseiros. Quando eles estão bloqueados, essa luz vermelha acende. Vale destacar que todos esses comandos aqui são iluminados e também nas portas dos passageiros os botões dos vidros elétricos também são iluminados. E falando nos espelhos, vale destacar aqui uma pequena novidade que foi introduzida na linha 2022 do Argo e também do Cronos, foi a inclusão do nome Fiat aqui nas lentes dos retrovisores externos. Na versão S-Design, o Argo conta com um forro de teto preto. E isso também implica que as alças de teto, as colunas,
os para-sóis e também até mesmo esse console de luzes, todos sejam pretos. Vamos falar aqui logo dos para-sóis. Nós temos aqui, né, um porta-documento e o espelho do motorista conta com essa tampa corrediça. No para-sol do passageiro, as coisas são um pouco mais simples, não tem porta-documento e o espelho não é tampado. Temos ainda o retrovisor interno com função dia e noite. Vejam que a moldura do retrovisor interno também é preta. E nós temos ainda o console de luzes. Então você tem aqui a opção de ligar a luz de leitura aqui do motorista, do passageiro dianteiro, todas as luzes. Aqui está na posição em que as luzes são ligadas só quando uma porta é aberta e aqui desligado o tempo todo. Apesar das luzes, eu acho que estarem aí bem visíveis no vídeo, eu acredito que um dos principais pontos em que o Argo poderia melhorar é justamente nessa questão de iluminação interna. Porque se vocês repararem bem, vejam que essa área de plástico, ela também é preta e isso faz com que a luz se espalhe menos pelo ambiente. E além disso, diferentemente, por exemplo, do Fiat Pulse e também do Cronos, o forro de teto não tem nenhum outro ponto de iluminação, né? Então, com isso, ficam aqui apenas essas duas luzes, né? E acaba não sendo tão eficiente. Os cintos de segurança dianteiros contam com esse ajuste de altura. Basta você segurar aqui nessa alcinha e poder regular ele em altura ao seu gosto. Em relação aí ao sistema de som, nós vemos que tem 2 tweeters incorporados aí às colunas dianteiras e mais 4 alto-falantes, um em cada forro de porta. E as portas dianteiras ainda contam com esses porta-objetos de tamanho razoável, em que você tem aqui certo espaço para poder colocar pequenas garrafas, latas, entre outras coisas. Aqui no banco de trás, o espaço para as pernas é bem agradável. Os ocupantes contam aí com 2 porta-revistas. Isso é interessante destacar nessa versão, já que tem algumas versões mais simples que só tem um porta-revista. Como eu havia falado, a padronagem dos bancos agora também é diferenciada aqui na parte traseira. Temos aqui 3 apoios de cabeça com ajustes reguláveis de altura e também cinto de 3 pontos para todos, sendo que o cinto central ele parte daqui. Em relação às alças de teto, vejam aqui, né, o curso delas. Se você soltar, tem 2 borrachinhas aqui que vão fazer o amortecimento. E aqui nas alças de teto traseiras temos aqui ganchinhos que podem servir para você, por exemplo, pendurar um cabide ou alguma outra coisa. Vale destacar que o Argo conta com 2 pontos de fixação Isofix para as cadeirinhas infantis. E atrás do encosto do banco traseiro também estão as ancoragens Top Tether, também para fixação de cadeirinhas. Assim como nas portas dianteiras, aqui na parte de trás nós não temos nenhuma área de tecido, mas pelo menos temos aqui esses porta-objetos que também podem servir para colocar latas, né, que não estejam destampadas no caso. Agora a gente vai falar um pouco do rebatimento do banco traseiro do Fiat Argo. Para começar, é interessante que aqui nesse acabamento de plástico nós temos essas 2 fendas que é para você encaixar as fivelas dos cintos laterais, e aí quando você rebater o banco de volta, esses cintos acabarem não se prendendo na parte de trás do banco. E outro detalhe interessante é que no Argo o assento também rebate. Então, para você poder rebater, basta você realmente puxar aqui, ó, vejam que é bem fácil. E tá aqui o assento já rebatido. Agora, para você rebater o encosto do banco traseiro, você vai utilizar as 2 maçanetas que estão aqui nas pontas
do encosto do banco. Segundo a Fiat, quando o banco está rebatido, a capacidade do porta-malas é ampliada de 300 para 720 litros. Percebam o detalhe de que o encosto do banco traseiro é inteiriço, né? Não tem como você rebater apenas uma parte, então isso faz com que, quando ele precisa ser rebatido, não seja mais possível transportar passageiros aqui. E aqui são as fixações top-teta, como eu tinha comentado anteriormente. Para abrir o porta-malas é bem fácil, você pode fazer isso pelo comando na chave, ao apertar esse botão aqui 2 vezes, ou então ir direto aqui e encontrar o botão para poder fazer o destravamento. O porta-malas do Argo tem a capacidade de 300 litros, vejam que ele conta com a iluminação aqui no canto direito, temos ainda alguns ganchinhos para você poder fazer melhor a amarração de cargas. Por aqui você pode retirar o bagagito, deixar ele aqui plano e levantando o forro aqui, nós temos acesso ao step, um pneu de perfil 175 por 65 e a roda de ferro de 14 polegadas. Ele é um pouco menor do que os demais pneus, né, que tem aí uma roda de liga leve de 15 polegadas. Até por isso, aqui tem uma etiqueta informando que a velocidade máxima para se rodar com esse pneu é de até 120 km por hora, justamente por conta dessa diferença de tamanho. Vejam que aqui o Argo ele conta com essas mantas aqui, né, para poder abafar ruídos. E aqui nessa sacola estão tanto o triângulo de segurança e também por aqui estão todas as ferramentas necessárias para fazer a troca do pneu. Aqui no forro da tampa do porta-malas temos essa região que te facilita abaixar a tampa. E aqui tem um detalhe bem interessante que é o seguinte: quando você utiliza esse botão esquerdo, você pode abrir a tampa do porta-malas e aí, ao apertar esse botão direito, você pode travar o carro. E isso é uma função bem útil, principalmente quando você vai transportar as cargas para o porta-malas e aí precisa fechar o carro com mais facilidade. Bom, gente, agora vamos falar aqui do quadro de instrumentos do Argo S-Design. Vamos fazer aqui a ignição. Vejam aí que os ponteiros do velocímetro e do conta-giros varrem aí a escala até o final. Agora nós vamos falar aqui das informações que estão disponíveis. Vejam aqui que o velocímetro analógico tem uma escala até 220 km por hora e o conta-giros tem uma escala até 8.000 RPM, sendo que a faixa vermelha começa em 6.500 RPM. Aqui do lado esquerdo nós temos a informação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor e aqui do lado direito a informação do nível de combustível. Ao centro temos uma tela de 3,5 polegadas que dá várias informações sobre o veículo. Vamos aqui detalhar essas informações. Temos aqui inicialmente o velocímetro, que conta com a escala tanto em km por hora, como está aqui, como também em milhas por hora. Inclusive é importante se atentar, né, se aqui está realmente em km por hora. E aqui você tem a opção do Speed Limit, que nada mais é do que um alerta de velocidade ultrapassada. Você pode programar o Speed Limit para ser ativo entre 30 até 200 km por hora, né? Então basta você fazer essa seleção pelos botões aqui no volante. Então olha só, vai de 5 em 5 km por hora até 200. No menu de economia, nós temos aqui as informações de Trip A e Trip B. Cada uma delas tem aí a distância percorrida, consumo de combustível médio e também tempo de viagem. E além disso, nós temos esse indicador que mostra a autonomia estimada e o consumo de combustível instantâneo. No menu de informações do veículo, nós temos aqui a informação sobre a pressão dos pneus,
Caso algum pneu esteja abaixo da pressão recomendada, ele dá um aviso aqui. Temos ainda o orímetro do motor, que é a quantidade de horas de funcionamento do propulsor. Temos ainda o indicador de temperatura do óleo do motor, a quantidade de dias restantes para a próxima revisão do carro e também a quantidade de quilômetros para a próxima revisão do carro. Temos ainda o indicador de tensão da bateria e aí retorna para a informação da pressão dos pneus. No menu de áudio, você tem aqui a fonte, seja rádio, AM, FM, Bluetooth, entrada USB, e tem aqui a informação da música que está tocando. No menu de mensagem só aparecem notificações às quais o motorista precisa se atentar. Aqui nas configurações de tela você pode programar quais informações vão aparecer aqui nos cantos superior direito, superior esquerdo e ao centro. As informações que aparecem nos cantos superior esquerdo e superior direito são as seguintes: hora, data, consumo médio, que aí no caso ele vai puxar o consumo médio da trip A. Temos ainda a autonomia estimada ou nenhuma informação. Ou temperatura externa, não sei porquê, né? Mas se você quiser você pode andar com o carro com duas informações de temperatura externa. Agora, só para ver aqui, ó, no menu direito são as mesmas informações: temperatura externa, hora, data, consumo médio, autonomia e nenhum. Ao centro, você pode escolher entre a exibição das informações de som ou então o título do menu para você realmente ter uma noção a mais. E aqui você pode restaurar as configurações de fábrica. Por fim, nós temos o menu de configuração do veículo. Pelo menu de luzes, você tem acesso à regulagem do brilho dos instrumentos. E um detalhe muito interessante é que o ajuste de iluminação ele afeta a tela do computador de bordo, os próprios instrumentos, também a tela do sistema multimídia, o visor aqui do ar-condicionado digital, até mesmo os próprios comandos no volante e também as iluminações aqui das entradas USB e auxiliar aqui no console dianteiro. Todas elas são afetadas quando você coloca uma iluminação mais forte ou menos intensa. Você também pode regular aqui nesse menu display para ver as informações de telefone. Na parte de segurança, você pode escolher entre ativar ou desativar o airbag do passageiro dianteiro. E quando o airbag do passageiro dianteiro for desativado, uma luz espia vai acender na mesma fileira de botões centrais logo abaixo das saídas de ar centrais. Existe ainda o menu de segurança e assistência, que basicamente você tem aqui o acesso ao volume dos avisos e aqui volta para a parte de iluminação. Então são essas basicamente as funções aqui desse quadro de instrumentos, mas na verdade existem outras mais. Por exemplo, quando você engata a marcha ré, você tem acesso aqui ao visualizador gráfico do sensor de estacionamento traseiro, é bem interessante. E você também tem aqui as indicações, por exemplo, de porta aberta individualmente. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui e ele dá aqui as informações de porta aberta. Isso é bastante interessante, né, nesse segmento. E inclusive, por exemplo, se o capô estiver aberto, ele também vai indicar. É engraçado que eles até atualizaram o íconezinho do carro para que aparecesse o novo símbolo da Fiat, né? E também, se a tampa do porta-malas estiver aberta, ele também aparece aqui no quadro de instrumentos. Olha aí. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o sistema multimídia, o Connect, que vem de série no Fiat Argo S-Design 1.3. Ele conta com uma tela de 7 polegadas, em que você tem tanto botões físicos aqui para ajuste de volume,
para você ir passando aqui as estações de rádio ou as faixas de música. Então, ele também conta com botões touchscreen para você, por exemplo, desligar a tela, vejam só. Aí você pode tocar nela em qualquer momento para poder retomar aqui a exibição das imagens. Tem um botão aqui para desativar o áudio. Você também tem esse botão back, que é justamente para poder, às vezes, voltar. Por exemplo, se você está aqui no menu de configuração, por exemplo, você pode retornar aqui. Aqui na base da tela nós temos esses ícones e a gente tem como selecionar aqui, né, cada menu. Então vamos começar aqui falando sobre o menu de rádio. Você tem como acessar aqui as rádios AM, FM, e você inclusive consegue, por exemplo, salvar estações de música. Então você pode pressionar aqui para salvar, veja só, já salvou aqui essa rádio. E você também tem inclusive a opção de sintonizar, olha só, aqui numericamente. Se você já souber qual é o número da estação de rádio, fica bem mais fácil para você sintonizar dessa forma. Vejam aí, né? Você pode verificar por aqui a listagem das FMs favoritas. Aqui no menu de mídia é interessante que você tem a opção de ver aqui a fonte. Então, a USB 1 é a entrada USB dianteira, a USB 2 é a entrada USB que fica voltada para os ocupantes traseiros no console central. Inclusive, ambas têm as funções de dados e também de carregamento. Você também tem a opção de colocar para reproduzir as músicas pelo Bluetooth e também pela entrada auxiliar. O interessante é que você tem aqui, por exemplo, a opção de verificar as músicas aqui pelas faixas. Se tiver disponível a capa do álbum na música, ela também é exibida aqui. E você tem aqui informações, por exemplo. Você pode explorar de acordo com os artistas, de acordo com os álbuns, os gêneros, as próprias músicas em si. Também, se tiver playlist armazenada, ele também exibe aqui. E de acordo também com as pastas. E você pode procurar aqui através desse teclado aí. Bem prático, bem interessante para se encontrar aí as músicas desejadas. Aqui no menu de telefone, caso tenha algum celular aparelhado, você consegue verificar, por exemplo, informações como a sua agenda telefônica. Você pode efetuar, recusar chamadas, verificar as mensagens, entre outras informações. Aqui nesse menu de Bluetooth estão os celulares já aparelhados, né? Bem fácil, bem prático. Temos ainda esse menu, o Connect, que na verdade é um conjunto de vários outros menus. Por aqui você pode, por exemplo, acessar a bússola do carro. Também pode verificar a trip. Temos aqui as configurações de áudio, que está nesse menu aqui também. Então aqui nós temos o balance ou fader, que aí você pode, por exemplo, ajustar para a música ser reproduzida mais para os alto-falantes do passageiro, ou então do motorista, ou então centralizar. Lembrando que ele conta com um sistema de som com 4 alto-falantes nas portas e 2 tweeters nas colunas centrais. Temos ainda um equalizador, onde você pode ajustar aqui a intensidade de agudos, médios e graves. Você pode também ajustar o volume da música de acordo com a velocidade do carro. Então, tipo, quanto mais rápido você estiver dirigindo, mais alto vai ser o volume do som. Você também tem a função Loudness, que melhora a qualidade do som quando o volume está baixo. Temos a opção também da reprodução automática de dispositivos USB. Se você espeta um pendrive aí, você tem a opção de que quando o carro for ligado novamente, ele já vai reproduzir novamente o que está aí no pendrive. E aqui você escolhe se o carro vai ligar o rádio automaticamente, se sim ou se não, ou se ele vai ligar e vai lembrar da última rádio que foi selecionada.
Além disso, você tem aqui as configurações. No caso, o idioma, temos aí o português brasileiro, entre outros idiomas aí. Então, bem interessante aí, se algum gringo, por exemplo, alugar um Argo, né, já é bem mais fácil, né, de entender aqui as informações. Temos também aqui as informações do display. Então, o modo do display pode ser automático, ou seja, de acordo com as definições do quadro de instrumentos, ou então manual, e aqui você pode ajustar manualmente o brilho do display. Eu vou deixar no nível mínimo para poder pegar melhor aqui na gravação da câmera. O som touchscreen, se vocês perceberam, olha só, sempre faz esse barulhinho. Se você achar ele chato, pode desativar por aqui. Temos ainda as opções de personalizar as unidades de medida. Então, você pode colocar a distância em milhas ou em quilômetros, o consumo de combustível em milhas por galão, litros por 100 km ou quilômetros por litro, e a temperatura em graus Celsius ou graus Fahrenheit. Em relação aos comandos de voz, aqui você seleciona se a duração da resposta do sistema de voz vai ser mais curto ou mais longo, e se você vai ter aqui a lista dos comandos de voz, né? Se nunca vai ter, se vai ter algum auxílio ou se sempre vai ter. Em relação ao relógio e data, você pode regular manualmente aqui as horas, os minutos, escolher se a hora vai ser exibida no formato de 12 horas ou de 24 horas. Se for de 12 horas, você seleciona se está aparecendo no formato AM ou PM. E aqui você também consegue ajustar a data e também mostrar a hora aqui na parte de cima da tela. Vejam que a parte de cima da tela também informa aqui o nome da música que está sendo reproduzida, a informação da bússola e também a temperatura externa. Vamos continuar aqui. Olha só, gente, quando a gente fala hoje, né, 2021, de segurança, assistência de condução, eu acho que a maioria das pessoas já pensa logo num assistente de manutenção na faixa de rodagem, ou então numa frenagem automática de emergência, ou ainda num piloto automático adaptativo. Mas, gente, aqui não é nada disso. Temos só aqui as definições do sensor de ré, o Park Assist. Você escolhe se ele vai apenas soar os bips ou se vai mostrar a indicação gráfica no computador de bordo. E você escolhe se o volume dos bips vai ser baixo, médio ou alto. Aqui na definição das luzes, você pode estabelecer um tempo para os faróis permanecerem acesos após desligar a ignição. Pode estabelecer aqui o acendimento das luzes de cortesia e se o carro vai piscar, né, vai acender as luzes de pisca quando for travado. Aqui no menu de portas e travas, você pode estabelecer se o carro vai fechar as portas, se ele vai travar em movimento, se o destravamento das portas quando o carro for desligado vai ser automático, se ele vai acender os piscas quando trancar e se também vai buzinar quando trancar. E aqui você escolhe se o carro vai ter a função da chave presencial. Nesse caso, como está ativo, então basta você colocar a sua mão junto da maçaneta externa, que aí você já pode ter o carro destravado, e aí basta você apertar o botão preto em uma das maçanetas dianteiras para que o carro trave também. Temos ainda aqui opções ao desligar veículo, né, aquele atraso para desligar os faróis e o tempo para desligar o rádio entre 0 ou 60 minutos. Aqui na parte de áudio temos as mesmas funções aqui do menu de áudio. Aqui em relação ao telefone, você pode estabelecer se vai haver alguma resposta automática caso você não atenda a chamada, e se você vai dar uma resposta automática, você pode personalizar essa resposta por aqui. E você também pode verificar todos os telefones pareados, pode parear novos dispositivos, vejam aí, e
Você também pode, inclusive, por exemplo, até mesmo excluir, né, um dos telefones aqui da listagem. Temos ainda a opção de restaurar as configurações para os padrões de fábrica e também de apagar os seus dados pessoais. Por fim, existe ainda esse menu Trip, que te indica a autonomia estimada, o consumo instantâneo de combustível e também as informações de Trip B e Trip A. São basicamente as mesmas informações que estão exibidas na tela do computador de bordo. Temos aqui o consumo médio, distância percorrida, tempo de viagem e temos a informação adicional da velocidade média, que nada mais é do que a distância dividida pelo tempo de viagem. Gente, aproveitando esse escuro, eu queria só mostrar que à noite ficam iluminados aqui os botões dos vidros elétricos, tanto aqui na porta do motorista quanto nas demais portas. Temos aqui a indicação do bloqueio dos vidros traseiros. Vejam que quando você aperta, ele fica vermelho. Temos aqui também a iluminação aqui para os comandos dos retrovisores elétricos, iluminação para os comandos aqui do volante, né? Quadro de instrumentos, aqui na central multimídia também temos aqui os botões aqui laterais também iluminados. A fileira de botões, olha só, também toda iluminada, assim como os comandos do ar-condicionado. E temos ainda a iluminação para a entrada USB frontal, para a entrada auxiliar e também para a entrada USB aqui no meio do console central.